Fala galera, fala meninas, a gente tá aqui para mais um vídeo no canal e o tema de hoje é um pouco mais polêmico, né, digamos assim, entre aspas, porque quando a gente fala especificamente de alimentação sempre tem discussão, sempre dá pano para manga e é uma pergunta, é um tipo de pergunta que eu venho recebendo frequentemente lá principalmente no meu Instagram, né, que lá eu abro a minha caixinha para dúvida todos os dias. Então é um tipo de pergunta que eu sempre recebo, sempre relacionado à alimentação, se corta alimento, se para de comer determinado alimento, se para de comer carboidrato, esse tipo de coisa. Então eu resolvi fazer esse vídeo hoje para esclarecer isso tudo também, baseado, claro, nas evidências, no que a ciência diz e o que de fato funciona, mas também eu vou dar um pouco da minha visão, um pouco da minha opinião, como praticante, né, por já ter passado por algum processo de emagrecimento, já ter ensinado, já ter ajudado muitas mulheres nesse processo. Antes disso, não esquece, deixa aqui o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrita. E qual foi a pergunta específica que me motivou a gravar esse vídeo? Eu recebi uma pergunta de uma menina que até me chamou muita atenção, porque tem a ver também, que é uma coisa que eu gosto muito de comer, que é arroz e feijão. Ela perguntou para mim se para emagrecer ela precisava cortar o arroz e feijão. E eu fiquei um pouco espantado porque eu como arroz e feijão praticamente todos os dias. A combinação de comida que é bem tradicional, claro, aqui no Brasil. E ela tá no meu cardápio, no meu prato praticamente todos os dias. E eu sou magro, então eu não preciso, nunca precisei parar de comer arroz e feijão para emagrecer. Até porque o arroz e feijão é uma combinação e são alimentos riquíssimos em nutrientes, extremamente importantes, que vão te ajudar muito nesse processo de emagrecimento, porque como eu falei, além dos nutrientes, eles dão muita saciedade, eles são uma excelente fonte de energia, mas é claro que a gente vai ver no final do vídeo, você vai entender. Se você exagerar nas quantidades, então percebe bem a palavra, presta bem atenção nessa palavra, quantidades, ele pode sim te atrapalhar. Mas antes da gente entrar no assunto específico, se corta ou não corta, o que faz, vamos entender a definição e o conceito da alimentação e dos alimentos. É que hoje o que eu percebo é que as meninas querem emagrecer, as mulheres, até por muitas vezes os próprios profissionais, há uma certa confusão em conceitos básicos e às vezes acaba criando esse terror, né? Essa loucura toda de que, tem que cortar o alimento, tem que parar de comer tal coisa, mas não é bem assim que funciona. E é isso que a gente tem que esclarecer primeiro. Então, se por acaso você ainda acredita, ou você de fato acredita que existem alimentos, presta bem atenção nisso que eu vou falar, que existem alimentos que emagrecem e alimentos que engordam, você está completamente enganado e essa sua ideia, ela não tem sentido nenhum. É isso mesmo que eu acabei de te falar. Não existe, de maneira alguma, alimentos que engordam e alimentos que emagrecem. Isso não existe. Porque se a gente partir do princípio lógico, e isso é de fato como acontece e assim que funciona, todos os alimentos, presta bem atenção no que eu vou falar, todos os alimentos, eles engordam. Por que isso? Porque o que significa, o que é os alimentos para nós, seres humanos? Os alimentos são o nosso combustível. Então, todo o alimento contém energia. Uns contêm mais energia, outros contêm menos energia, e essas energias são traduzidas, né, na nossa linguagem, e é o que a gente usa mais, né, é mais comum falar calorias. Então, todo alimento tem calorias, um em grandes quantidades, outros em pequenas quantidades. Então, se a gente for partir desse princípio, todo alimento engorda sim. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter bem claro aqui e que você precisa entender. E quando você entende isso, você se liberta de um monte de coisa. Porque aí você não fica mais preocupado no que você pode comer, o que você não pode comer. Porque no final das contas, tudo vai para a quantidade de calorias, tudo vai entrar na matemática e tudo que você consome conta. Então não existe um alimento milagroso, um alimento que vai te ajudar mais no processo porque ele vai te emagrecer e você pode comer ele à vontade porque ele emagrece. Não, isso não existe. Todo alimento, por mais saudável que ele seja, por melhor que ele seja,
Se você exagerar nas quantidades, lembra, ele tem calorias, ele vai fazer você engordar sim. Mas isso não significa que a gente precisa cortar e parar de comer. A gente precisa controlar e se preocupar sim com as quantidades e a qualidade dos alimentos que a gente consome. Então, o que a gente precisa contar e precisa se preocupar é o que você vai comer, a qualidade desse alimento e quanto você vai comer desse alimento. Então, o que a gente consegue concluir? Que você não precisa cortar, óbvio, o arroz e o feijão. Não precisa de jeito nenhum, porque eles são alimentos que têm uma quantidade de nutrientes muito grande. Eles têm, sim, calorias, né? Principalmente, tem uma quantidade maior, principalmente no arroz, porque ele é um carboidrato, mas ele pode te ajudar muito nesse processo. Por quê? Porque o carboidrato é um tipo de energia, é a energia mais valiosa que a gente tem, é a energia que o nosso corpo mais gosta, o nosso corpo é fã de carboidrato e é ali que ele tira a melhor energia. E se a gente conseguir controlar a qualidade, ele é um alimento muito nutritivo que pode ajudar nesse processo. E aí, quando a gente começa a falar desse tipo de assunto, surgem várias outras perguntas, né? Se não pode comer, pode ou não pode comer arroz e feijão, corta ou não corta, ou come ou não come carboidrato, surgem várias outras situações e outras questões voltadas a isso. E uma dessas perguntas que sempre surgem, né, dessas indagações, objeções, sempre tem aquela amiga, né, alguém que você conhece que, mas eu cortei o arroz e feijão, cortei arroz ou cortei carboidrato e consegui emagrecer não sei quantos. Mas aí, algum tempo depois, alguns meses depois, essa pessoa ela volta a engordar e volta a ter problema com a balança. Por quê? Porque eu já falei isso aqui várias vezes. Acho que é a coisa que eu mais falo desde quando eu criei todos os canais e tudo que eu tenho aqui na internet. Emagrecer não é só gastar calorias, não é só queimar calorias. Emagrecer é criar uma estratégia sustentável. Aí eu que te pergunto, você se imagina passar 6 meses, passar 8 meses, passar 1 ano sem comer arroz e feijão, sem comer carboidrato? Você já se imaginou nessa situação? Porque imagina que você vai, de fato, agora vai cortar, que você quer cortar aí, ou você ficou maluca e acha que tem que cortar tudo para emagrecer. Imagina você daqui a 6 meses, com isso tudo que você cortou, ainda sem consumir isso tudo. Você acha que isso vai dar certo? Você acha que você vai conseguir se sustentar dentro do longo prazo? Provavelmente não. Então não tem sentido você fazer isso agora, você começar dessa forma radical, porque é uma coisa que você não vai conseguir manter. Então não tem sentido. Eu te recomendo fortemente você cuidar com a quantidade desses alimentos que você consome do que você cortar completamente. Porque como eu falei no meio do vídeo, é claro, todo alimento ele vai te engordar. Então se a gente pegar o exemplo do arroz e feijão, são alimentos com uma concentração de energia muito grande. E é claro que se você errar a mão durante o dia, durante uma semana, ele pode sim te dar um problema. Mas esse errar a mão é você consumir esse tipo de alimento 2, 3 vezes no dia em altas quantidades. Aí sim você vai estar errando completamente, provavelmente, a quantidade, e aí sim isso vai se atrapalhar. Mas se você comer, por exemplo, um prato de arroz e feijão, tenho certeza que vai ser altamente nutritivo, vai te ajudar muito, e você não vai engordar por causa de um prato de feijão durante todo o seu dia, né? Porque aí nas outras refeições você pode distribuir muito bem os seus alimentos em outras refeições. Então toma muito cuidado com isso. Por isso que eu, como opinião aqui, tô te recomendando e tô te falando para tomar cuidado com esses cortes, esse radicalismo, essa loucura toda, porque pensa sempre num horizonte futuro, num horizonte de longo prazo, tá? Por mais que você fale assim agora, não, mas eu vou cortar só no começo, só para dar aquele primeiro ânimo e aí depois eu volto. Essa volta ela vai ser muito pior. Então só diminua agora as quantidades, corte pela metade, corte 30%, 40%, como eu dei um exemplo para você. Então se você come
2, 3 pratos de feijão num dia, sei lá, come 2 pratos de feijão no almoço e 2 pratos de feijão à noite, então passa a comer um no almoço e um à noite, né? Se você come um meio-dia e um à noite, você divide a mesma porção, come um pouco menos meio-dia e aí aquele outro pouco que seria uma só, você divide para uma segunda refeição. Então você faz uma distribuição e aí isso começa a ter muito mais sentido. Mas quando alguém fala para mim a palavra cortar, a palavra parar completamente, tem que tomar muito cuidado, a não ser que você já tenha passado por um processo, assim, já tenha vivenciado, experimentado, e aí sim você pode tomar essa atitude. Mas um alimento especificamente como o arroz e feijão, cortar completamente, eu acho que é um equívoco e isso tende a dar um problema no futuro. Se a gente estivesse falando de bebida alcoólica, e aí a gente pode entrar em vários outros motivos, né? Seja porque a pessoa sabe que a longo prazo tem sim um consumo excessivo de bebida alcoólica, aí sim tem um malefício, e aí eu vou parar de beber porque me atrapalha, e tem muito mais sentido porque a gente está falando de algo que é maléfico em grandes quantidades também. No longo prazo aí tem muito mais sentido, mas comparar isso com arroz e feijão é também um pouco até de loucura. Mas saiba também que o exemplo da bebida também é verdadeiro. Claro, é possível sim emagrecer consumindo bebida, desde que você tenha, óbvio, um controle. Então toma muito cuidado com essas restrições malucas, com esses radicalismos, que isso tende a te levar para o fundo do poço e você tende a errar, porque o radicalismo ele não é sustentável a longo prazo. Sempre nisso que você tem que pensar. Então diminua as quantidades, vai cortando 30%, 40%, corta pela metade e aí você vai já perceber uma grande diferença. E é claro, também não esquece do exercício físico, porque além de cortar um pouco da quantidade de calorias via alimentação, você também tem que se preocupar em gastar essas energias. Então, vai com calma, sem radicalismo, sem loucura, que no horizonte de longo prazo vai dar tudo certo.